Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Teorema da Reciprocidade, o toma lá da cá da eletrônica. Esse é um dos teoremas mais bizarros da eletrônica, mas que pode ajudá-lo muito a analisar circuitos eletrônicos. Vamos ver o que diz o teorema da reciprocidade? Vamos lá? Vejam só que coisa estranha diz o teorema da reciprocidade. Em um circuito linear com somente uma fonte de tensão, isso é importante. Se você conhecer a medição de corrente em algum ramo desse circuito, você pode trocar a fonte de tensão pela medição de corrente. Isso mesmo! Você pode colocar a fonte no lugar da medição da corrente, no ramo da medição de corrente, e a medição da corrente exatamente no lugar da fonte de tensão. Uma verdadeira troca. Toma lá, da cá. E o mais incrível, a medição de corrente não vai alterar. Será a mesma de antes. Que incrível, que fantástico! Só vendo para crer. Então vou fazer isso nos circuitos da figura para comprovar. Vamos ver se é verdade mesmo. Vou analisar o circuito 1 para determinar a corrente no instrumento A1. Depois, no circuito 2, vou cambiar a fonte de tensão pela medição de corrente e analisar para ver se a corrente se manteve a mesma. Será que vai se manter? Vou analisar o circuito 1 usando a lei de Ohm. Lembre-se que o amperímetro equivale a um curto-circuito. Ele não interfere no circuito. É como se ele não existisse para a análise. Primeiro vou calcular a resistência equivalente. Para isso vou fazer o paralelo de R2 com R3. Depois vou somar com R1. O paralelo de R2 com R3 é igual a resistência equivalente RE23 é igual a 6 ohm dividido por 2. As duas resistências têm o mesmo valor. Isso é igual a 3 ohm. A resistência equivalente é igual à soma de RE23 de 3 ohm mais 3 ohm de R1. Isso dá 6 ohm. A corrente total agora, vou chamar de I1. Vou desenhar aqui no diagrama, ó, bem nesse cantinho. É igual à tensão de 36 volts da bateria B1 dividido pela resistência equivalente de 6 ohm. Isso dá 6 amperes. Agora é só distribuir, ó. A tensão sobre R1 é igual a 6 amperes de I1 vezes 3 ohm de R1, isso é igual a 18 volts. Vou desenhar no diagrama essa medição, ó. A tensão sobre R3 pode ser determinada pela malha B1, R1 e R3. Eu sei a tensão gerada, que é igual a 36 volts. Sei que está sendo consumido 18 volts na resistência R1. Sobrou, então, 18 volts para a resistência R3. Vou desenhar essa tensão no diagrama, ó. Agora ficou fácil determinar a corrente na resistência R2. A tensão sobre R2 também é 18 volts. Está em paralelo com R3. A corrente sobre a resistência R2 é igual, o I2, ó, é igual a 18 volts da tensão sobre R2 dividido por 6 ohm do valor de R2. Isso é igual a 3 amperes. Essa é a corrente medida pelo instrumento A1. Vou desenhar no diagrama. Agora vou trocar a posição da bateria pelo amperímetro e confirmar se o amperímetro vai continuar medindo 3 amperes. Chegou a hora da verdade. Vou analisar o circuito 2 agora, ó. Vou usar a lei de Ohm novamente. É mais simples. A resistência equivalente é o paralelo de R1 com R3 somado com R2.
A resistência equivalente do paralelo de R1 com R3 é igual a 3 ohm de R1 vezes 6 ohm de R3. Tudo isso dividido por 3 ohm de R1 mais 6 ohm de R3. Simples assim. Isso é igual a 2 ohm. Agora vou somar com R2. A resistência equivalente é igual a 2 ohm do paralelo mais 6 ohm de R2. Isso é igual a 8 ohm. Soma simples. A corrente 2 agora, essa é a corrente na fonte B1 agora, ó, é igual a 36 volts da tensão da fonte dividido por 8 ohm da resistência equivalente. Isso é igual a 4,5 amperes. Agora vou distribuir. A tensão sobre a resistência R2, VR2, é igual à corrente 2 de 4,5 amperes vezes 6 ohm de R2, isso é igual a 27 volts. Vou desenhar no diagrama, ó. 27 volts com o positivo do lado que a corrente está entrando. Agora vou usar a malha B1, VR2, para descobrir a tensão VR3, essa malha aqui, ó. Está sendo gerado 36 volts na fonte, está sendo consumido 27 volts na resistência R2, sobrou 9 volts para a resistência R3, simples assim. Vou desenhar no diagrama, ó. Agora vou calcular a corrente 1. Vou desenhar aqui. Essa é a corrente no instrumento também. Observem. A corrente 1 é igual a 9 volts. Observe que R1 está em paralelo com R3, ó. 9 volts dividido pelo valor de R1, 3 ohm, isso é igual a 3 amperes. Fantástico, fenomenal, deu certo. Esse é o mesmo valor do amperímetro no circuito 1. O teorema da reciprocidade funciona mesmo. Em breve vou mostrar mais aplicações desse teorema. Tem algumas aplicações bem bacanas. Você viu o teorema da reciprocidade, o toma lá da cada eletrônica. Nessa troca, todo mundo sai ganhando. Bem, era isso por hoje. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!